O Rio de Janeiro brilhava como um coração pulsante, cada luz, um batimento, cada sombra, uma palavra não dita. O vento vindo do mar de Ipanema trazia sal e uma tristeza bonita daquelas que só quem já amou profundamente e perdeu entende. Naquela cidade do samba, havia corações que pareciam ter virado pedra, mas bastava um instante, um deslize do destino, para voltarem a tremer, como na primeira vez que aprenderam a amar. E naquela noite, enquanto a chuva fina caía sobre os prédios de vidro, o destino escolhia silenciosamente o seu momento. No 40º andar da Torre Machado Corporate, as luzes amarelas do fim do dia refletiam no rosto cansado de Leonardo Machado, a ponto de até a janela parecer ecoar isso de volta como um lembrete cruel. Todo o rio abaixo parecia respirar, mover-se, viver uma vida vibrante, enquanto ele permanecia ali, como uma estátua congelada dentro do próprio império. O pôr do sol caía sobre a baía de Guanabara, como um xale de veludo vermelho denso e quente, mas incapaz de aquecer o vazio gelado dentro de seu peito. Leonardo sempre acreditou que tinha tudo: poder, dinheiro, prestígio, uma noiva linda saída diretamente das festas da elite carioca e um império imobiliário que lançava sombra sobre metade da cidade. Mas quanto mais observava a linha do horizonte, onde a última luz se dissolvia no azul profundo do mar, mais sentia que se afastava da própria vida. O zumbido do ar-condicionado e o barulho dos carros lá embaixo se misturavam a um silêncio assustador que apenas os solitários conseguem ouvir. Sobre a mesa, contratos empilhados pareciam lembrá-lo de que a ocupação era o único pretexto que lhe restava para não encarar o vazio dentro do peito. Assim ele vivera a vida inteira correndo, correndo, mais correndo sempre, para não precisar parar e olhar para si mesmo. A tela do celular acendeu na escuridão do amplo escritório, mostrando uma mensagem de Valentina Jantar às 22 horas. Não atrasa. Ela sempre falava como quem dá ordens, e Leonardo sempre obedecia por costume. Mas naquela noite, quando a luz do escritório projetou sua sombra até o rodapé da parede, ele sentiu algo estranho. Não queria ir. Não era cansaço. Era vazio. Um vazio aterrorizante, como se algo dentro dele tivesse ido embora há muito tempo e o que restava apenas funcionasse por inércia. Ele se recostou na cadeira, apertou a ponte do nariz e sentiu uma fisgada leve percorrer a têmpora e descer pelo pescoço. Só estresse, murmurou, mas o coração tem sua própria linguagem. E naquela noite ele se recusou a obedecer. Enquanto arrumava os papéis, a primeira dor veio como uma agulha tocando o peito esquerdo, rápida, incômoda, mas não suficiente para detê-lo. Ele ignorou. Leonardo sempre ignorava tudo que não seguia sua vontade, inclusive o próprio corpo. Mas então veio a segunda, mais forte, mais aguda. Como se alguém apertasse seu coração e girasse com força. Ele se apoiou na borda da mesa, respirando entre dentes, tentando manter o fôlego estável. Lá fora a chuva começava, típica do rio, rápida, inesperada, fina como névoa. As luzes da rua refletiam nas gotas de água na vidraça, fazendo a cidade parecer derreter em um quadro borrado. O rio era lindo mesmo sob a chuva. Mas naquela noite essa beleza o sufocou. Ele entrou no elevador, cada movimento tornando a dor mais intensa. Quando chegou ao saguão, a dor já era uma lâmina quente. Tentou caminhar, mas as pernas falharam. O segurança correu até ele. Senhor Machado, o senhor está bem? Tô sim, tentou responder a voz falhando, mas o corpo o traiu. O suor frio escorria pela nuca e pela coluna. Ele tentou respirar fundo, mas o ar vinha em pedaços. O coração batia descompassado, frenético, zonzo. Só é estresse, repetiu um mantra inútil. Entrou no carro, as mãos tremendo tanto que mal conseguia encaixar a chave. Os faróis acenderam, iluminando seu rosto pálido. E então, a última lâmina caiu. Uma dor fria e cortante atravessou seu peito esquerdo até o pescoço. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. O ar sumiu.
A mão despencou. O mundo se reduziu a um ponto escuro. E ele afundou. Sem luzes. Sem cidade. Sem vozes. Só a chuva. O cheiro de álcool hospitalar foi o primeiro a despertá-lo. Depois o bip ritmado da máquina, como um samba estrangulado restando só um compasso duro. A luz branca fria o obrigou a piscar várias vezes até distinguir o entorno. Teto de hospital, tubo de oxigênio, cabos, soro no braço esquerdo. Leonardo tentou erguer a mão, mas estava fraco demais. Sentia-se drenado. Você acordou. Aquela voz. Ele reconheceria antes mesmo de abrir os olhos. Macia e firme, quente e fria ao mesmo tempo. A voz de milhares de memórias que ele tinha enterrado tão fundo que pensou terem desaparecido. Mas memórias não morrem, apenas dormem. E naquela noite elas despertaram. Ele virou a cabeça devagar. Levou alguns segundos para focalizar. E quando finalmente viu seu coração, falhou um batimento. Jussara. Ela estava ali de jaleco branco, cabelo preso. Expressão séria, mas os olhos. Aqueles olhos, ele conhecia melhor que a si mesmo. Jussara. Ela hesitou por um instante curtíssimo, mas suficiente para fazê-lo sentir outra pontada no peito. Não fale, disse ela profissional, mas com uma vibração fina quase imperceptível atravessando a voz. Você teve um infarto. Foi por pouco. Cada palavra atingiu a antiga soberba dele como um golpe. Infarto. Ele, Leonardo Machado, que nunca aceitara limites. Agora deitado ali vivo porque alguém o salvara. E esse alguém era justamente a pessoa que ele ferira, a ponto de ela ir embora, sem olhar para trás. O monitor cardíaco acelerou como um reflexo do coração diante da memória de um amor perdido. Calma, ela pediu, ajustando o monitor. Um gesto simples, mas que apertou o coração dele como um abraço que não encostava. Jussara. Ele arfou. Você... Eu trabalho aqui. Ela interrompeu leve, porém firme. E por ironia, era o meu plantão. Ironia. O destino nunca age por acaso. A garganta dele se apertou, como se todos os anos, ignorando os sentimentos, tivessem voltado para cobrar. Então, foi você que me salvou. A voz dele saiu embargada, metade gratidão, metade dor, metade busca por algo nos olhos dela, que ainda fosse dele. Eu fiz o que qualquer médica faria. Mas seus olhos diziam outra coisa. Diziam que ela tremeu, nem que por um segundo. Diziam que ela lembrava. Diziam que ela doeu, não por ele quase ter morrido, mas porque um dia ela o amou com todo o coração. E amores assim nunca são realmente esquecidos. Descanse, Leonardo. Ela deu um passo atrás. Amanhã a gente conversa. E ela saiu. A porta se fechou. O silêncio inundou o quarto como água submerso e pesado. Ele encarou o teto branco. O coração batia estável, a máquina o mantinha vivo. Mas ele sabia algo dentro dele tinha acabado de despertar doloroso e brutal como o próprio infarto. Uma lembrança, um arrependimento, um coração antigo que ele pensou ter trancado para sempre. Mas o coração não sabe obedecer. Ele só sabe bater pelo que deseja. E naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, o coração de Leonardo Machado voltou a bater. Por Jussara. A luz da manhã na sala de recuperação cardíaca sempre tinha uma cor peculiar, branca, fria, plana, sem sombras, sem calor, como se o mundo lá fora tivesse sido embrulhado, comprimido e separado das emoções das pessoas deitadas naquelas longas fileiras de camas brancas. Leonardo abriu os olhos pela segunda vez, desde que recobrou a consciência, e o bip regular do monitor cardíaco desta vez já não o deixava em pânico. Não agora soava como uma espécie de trilha sonora, que vibrava leve sob sua pele, um samba lento, cujo ritmo seu coração havia esquecido como dançar há muito tempo. Ele fechou os olhos por alguns segundos, tentando recolher os fragmentos embaralhados de memória em sua cabeça. O rosto de Jussara sob a luz do hospital, a voz dela ecoando como chuva batendo no beiral. Calma,
mas com algo mais profundo, mais vibrante. Do lado de fora da janela de vidro, o céu acinzentado da manhã no rio arrastava uma camada pesada de nuvens, anunciando chuva. A chuva no rio sempre chega rápido de surpresa, como um velho amor batendo a porta à meia-noite, só para lembrar que nada realmente desaparece. O frio das mãos da enfermeira atravessou sua pele. O cheiro adocicado de antisséptico infiltrou-se na respiração. Tudo fazendo com que ele se sentisse preso numa realidade incerta. Uma realidade em que passado e presente se comportavam como duas lâminas pressionadas uma contra a outra. A porta se abriu de leve sem ruído, mas o suficiente para seu coração dar um solavanco. Quando Jussara entrou, o mundo no quarto pareceu oscilar um pouco. Não porque ela fosse bonita, embora fosse do jeito das mulheres que já enfrentaram muitas noites em claro, na emergência com olhos profundos, que guardavam tristeza e força. Mas porque ela carregava o sentimento de uma estação antiga, uma estação que ele já vivera, já amara, já perdera. Jussara não olhou para ele de imediato. Caminhou até a mesa de anotações. Abriu o prontuário, conferiu os dados. Cada movimento dela era preciso, contido, sem nada sobrando. Ela sempre fora assim, profissional, ao ponto de deixar as emoções guardadas em algum lugar sem nome dentro do peito. Dormiu bem? Ela perguntou, a voz estável, nem alta nem baixa. Ele inspirou fundo, como se um único suspiro errado fosse suficiente para fazer tudo desmoronar. Mais ou menos, ele respondeu, a voz rouca, pela falta de água e de coragem. Esses baipes. Ele tentou sorrir. Eles não deixam ninguém dormir. Dessa vez, ela ergueu o olhar apenas o bastante para apertar o peito dele. É um bom sinal, ela disse. Significa que seu coração está reagindo. Curioso, ele murmurou, ouvi você falar do meu coração assim. Ela parou. Assim como se você nunca tivesse quebrado ele. A frase escorregou dos lábios dele suave e lenta, mas com um peso que fez o ar baixar no quarto. Os olhos dela franziram levemente, não de raiva, mas como se aquelas palavras tocassem uma ferida antiga que ela não queria lembrar. Leonardo, ela disse, a voz mais baixa do que o habitual, não misture as coisas. Eu não estou misturando. Ele sussurrou. Eu estou lembrando. Ela se desconcertou por um segundo precioso em que ele viu a Jussara, de antigamente, a garota que já estivera deitada nos braços dele, sob a luz amarela do apartamento em Urca, aquela que tinha olhos capazes de dizer tudo que o coração não conseguia. Mas então a armadura dela voltou a se fechar. Evite emoções fortes, ela disse, retomando o tom de médica. Seu coração não precisa disso. Ele sorriu de leve, um sorriso dolorido, mas verdadeiro. Meu coração nunca soube evitar você. Jussara se calou. Não era o silêncio da raiva, mas o de alguém que tenta se equilibrar na beira de um penhasco, sabendo que basta um passo em falso para cair naquilo que havia jurado evitar. Ela se aproximou da cama, conferiu os cabos, ajustou o respirador. Você precisa se concentrar em melhorar, ela disse sem olhar nos olhos dele. O resto, o tempo já levou. Leonardo a observou longamente. O tempo não leva nada, ele disse. Ele só esconde. As mãos dela pararam. Era evidente que aquilo tocara um ponto que ela não queria tocar. Você não entende, ela disse. Eu precisei esquecer. E conseguiu, ele perguntou, a voz baixa, suave, mas profunda. O silêncio se prolongou. Do lado de fora a chuva começou a cair leve e constante, como batidas de lembranças na porta. Isso não importa, ela respondeu enfim. Ela se virou para sair, mas a voz dele a deteve. Não com as mãos, não com o corpo enfraquecido, com uma frase. Obrigado, Jussara. Ela parou a mão ainda na maçaneta. Por que? Ela perguntou sem se virar. Por me salvar agora, ele disse devagar, e por ter tentado me salvar antes. A respiração dela falhou só um pouco, mas falhou. Não confunda as coisas, ela disse baixinho. O que eu fiz aqui é trabalho. E o que você fez lá atrás? Ele perguntou, o coração acelerando. Foi amor.
Ela virou o rosto lentamente, os olhos profundos e cansados, encontrando os dele. Não volte para lá, Leonardo, ela murmurou. A gente não sobrevive outra vez. Então ela saiu do quarto, deixando no ar um leve perfume de lavanda, o cheiro que ele já amara, já abraçara, já perdera. O quarto amplo de repente pareceu menor. Leonardo suspirou e pousou a mão sobre o peito. Os batimentos no monitor variavam sem parar. Mas dessa vez não era por causa da doença. Era porque ele finalmente aceitara aquilo que negara por tantos anos. A dor maior não era ter quase morrido, mas perceber que a pessoa que o salvara era a mesma que ele perdera com as próprias mãos. Ao meio-dia, a enfermeira trouxe a refeição, perguntou algumas coisas e saiu. Leonardo não tocou na comida. Apenas olhava para a porta, para os jalecos brancos passando pelo corredor, esperando ver uma silhueta familiar. Mas Jussara não entrou. Não era porque estava ocupada, não era porque algum paciente precisava mais dela. Era porque ela sabia que se entrasse mais uma vez, não conseguiria esconder o tremor em seu coração. À tarde, a chuva engrossou, batendo na janela em ritmos firmes e contínuos, ressoando como tambores de um velho samba. Leonardo fechou os olhos, deixando o som mergulhar no fundo de suas lembranças. Lembrou do cheiro do cabelo dela nas noites de chuva. Lembrou da sensação de tê-la nos braços tremendo levemente a cada trovão. Lembrou das manhãs em que ela preparava café, enquanto ele a abraçava por trás, beijando sua nuca. Lembrou de tudo que destruíra. A enfermeira entrou, conferiu os aparelhos e perguntou: "Quer que eu chame a doutora?" Ele respondeu sem pensar: "Quero. Chama ela." Mas Jussara não veio imediatamente. Quando finalmente apareceu, o céu já estava escuro e a noite caía como um véu de veludo molhado. A luz do corredor iluminava seu rosto com um brilho que o tornava ainda mais grave. "Algum problema?" ela perguntou sem olhar para ele. "Tem", ele disse sério. "Você." Ela parou, virando-se com cautela. "O que está dizendo?" "Que desde que eu te vi..." Ele engoliu a vontade de chorar. Nada mais parece se encaixar. Ela respirou fundo, como se precisasse recuperar o controle centímetro por centímetro. "Isso é culpa, Leonardo", ela disse. "Não, amor." "Eu conheço a culpa", ele respondeu. "Ela é fria. O que eu sinto não é." A confusão nos olhos dela era evidente. Ela se virou, tentou respirar, tentou reconstruir o muro em torno do coração. "Você precisa descansar", ela disse, a voz enfraquecendo. "Eu preciso... Precisa de mim", ele completou. Ela fechou os olhos. A respiração dela falhou de novo. "Eu preciso ir", ela disse baixinho. "Antes que eu faça besteira." Ela virou as costas e saiu. Quando a porta se fechou, o coração de Leonardo pareceu ser apertado com força. Ele entendeu. Pela primeira vez, entendeu de verdade. Nem toda ferida sangra. Algumas são silenciosas e ainda assim doem como no primeiro dia. E ele, aquele que a ferira tantos anos atrás, agora estava ali impotente, desejando que ela voltasse. Não para salvá-lo, mas para lhe dizer que ainda havia um canto do coração dela que o lembrava. Do lado de fora, a chuva do rio continuava a cair, marcando batidas rápidas no vidro. Aquela chuva trazia o cheiro das memórias, o cheiro do amor antigo, o cheiro de duas pessoas que já haviam se pertencido em noites insones. Leonardo fechou os olhos e, pela primeira vez, em muitos anos, permitiu-se sentir a dor. Não fugir, não esconder, apenas sentir. Porque às vezes, só quando tocamos a dor, percebemos que o coração ainda está vivo. E naquela noite, o coração dele mesmo preso às máquinas batia por uma velha chuva que havia voltado.
A manhã no Hospital Souza Aguiar sempre tinha um cheiro muito particular. O aroma do antisséptico, misturado ao ar frio do ar-condicionado e ao burburinho apressado das trocas de turno, como um samba fora de ritmo, mas que de algum modo mantinha toda a cidade funcionando. Para Leonardo, porém, aquela manhã não se parecia com nenhuma outra que ele já conhecera. Ela não começava com uma reunião do conselho, nem com uma mensagem de Valentina, nem com um expresso amargo, tomado às pressas no carro a caminho do escritório. Ela começava com o bip constante do monitor cardíaco e com a imagem de Jussara na mente, uma imagem que ele não sabia mais como apagar, e da qual, no fundo, não queria se livrar. A luz atravessava a fresta da janela suave, como o pó cintilante no céu do rio, sempre que a chuva se aproxima. Leonardo ficou ali recostado nos travesseiros, o olhar perdido no teto, sentindo como se o mundo estivesse todo num lugar ao qual ele já não conseguia alcançar. Era uma solidão estranha, diferente da solidão que ele mesmo construíra ao longo dos anos, aquela em que ninguém chegava perto o bastante para tocá-lo. Esta solidão tinha respiração, tinha frases interrompidas, tinha os olhos profundos de Jussara, que olhavam para ele e desviavam logo em seguida. Era o tipo de solidão que faz alguém querer estender a mão, romper o silêncio que repousava entre dois seres, que acreditaram ter se esquecido há muito tempo. Quando a porta se abriu, ele soube imediatamente, não precisava olhar. Aqueles passos, aquele ritmo, aquela respiração, tudo pertencia a Jussara, que tentava controlar as próprias emoções, mas que nunca conseguira controlar o coração quando estava diante dele. Bom dia, ela disse leve como a brisa da manhã junto ao mar. Como está se sentindo? O português brasileiro na voz dela era tão delicado que apertou a garganta dele. Cansado, ele respondeu tentando sorrir, mas não do corpo. Ela lançou um olhar rápido como um relâmpago de verão, um olhar que não queria entender, mas entendia mesmo assim. Vamos fazer alguns exames, ela disse forçando o tom neutro. Preciso ver como seu coração reagiu à noite. Ela se aproximou com passos suaves, o estetoscópio na mão. Quando encostou o aparelho no peito dele, a proximidade entre os dois era tão grande que ele sentiu o perfume conhecido, lavanda, misturada com o cheiro de chuva, que ainda repousava no cabelo dela. O corpo dele inteiro enrijeceu numa reação instintiva, que ele não conseguiu disfarçar. Respire fundo, ela pediu. Ele tentou, mas o ar travou no peito, pelo excesso de proximidade. Seu coração está acelerado, ela comentou, sobrancelhas franzidas. Está sentindo dor? Depende, ele respondeu, olhando direto nos olhos dela. De você. Jussara puxou a mão de volta como se tivesse tocado fogo. Deu meio passo atrás, o rosto de repente mais rígido. Leonardo, isso é totalmente inadequado. Então por que você está tremendo? Ele murmurou. Ela ficou imóvel. O próprio coração batia tão alto que ela quase podia ouvi-lo. Porque eu estou cansada, ela disse, mas a voz oscilou. Eu passei a noite inteira trabalhando. Não, ele disse firme e suave. Você está assim por minha causa. A pele dela corou levemente um detalhe que só quem realmente já a amara saberia reconhecer. Ela virou o rosto tentando recuperar o fôlego. Leonardo, pare. Ela pediu a voz baixa. Eu sou sua médica agora. Só isso. Mentira, ele rebateu imediatamente. Se fosse só isso, meu coração não ia reagir desse jeito. Como se para confirmar, o monitor começou a exibir números fora do ritmo. Leonardo. Ela se virou de volta alarmada. Você quer ter outro infarto? Se for para você me tocar de novo, talvez valha a pena. Ela o encarou meio furiosa, meio tremendo diante daquela ousadia. Você está impossível. E você está linda. Os olhos dela endureceram a última barreira que ela erguia para se proteger. Chega, ela disse com firmeza. Você está confundindo tudo.
É a situação, é o medo, é o hospital. Não é amor. Eu te amei, ele disse. E nunca parei. Jussara sentiu o ar ao redor ficar pesado, difícil de respirar. Ela abaixou o rosto para anotar algo, qualquer coisa, apenas para não encarar aqueles olhos. Leonardo, você quase morreu. Sim, ele respondeu. E no momento em que eu acordei, a única coisa que fez sentido foi você. Ela largou a caneta com força suficiente para que parecesse que queria apagar as palavras dele da realidade. Você não tem direito, ela sussurrou. Depois do que aconteceu, depois do que você disse naquele dia. A voz dela se partiu um pouco como uma corda prestes a estourar, e naquele instante Leonardo compreendeu a dor dela, nunca desaparecera. Só dormira. Ele engoliu o nó na garganta. Eu lembro de tudo, ele disse devagar. Eu lembro de cada palavra, de cada porta que eu fechei. Eu lembro do silêncio depois que você saiu. Os dedos dela se apertaram com força. Então você sabe que não dá para voltar. Não quero voltar, ele respondeu. Quero começar diferente. Ela fechou os olhos. O cansaço dentro dela não vinha apenas da noite de trabalho. Vinha do medo. Medo de acreditar outra vez. Medo de se machucar outra vez. Leonardo, ela estava prestes a dizer algo, mas o alerta do monitor subiu abruptamente e ela voltou imediatamente ao modo profissional. Chega disso. Vou aumentar sua medicação. Você sempre faz isso, ele disse. Quando algo te toca, você foge para o lado profissional e você sempre acha que sabe tudo sobre mim. Ela retrucou gelada. Mas você não sabe quem eu sou mais. Ele ficou em silêncio. Não discutiu. Não dessa vez. Porque ela tinha razão. Ele perdera o direito de achar que a conhecia. Então me deixa aprender, ele pediu baixinho. De novo. Sua sinceridade a desestruturou. As mãos dela tremiam levemente enquanto recolhia os papéis. Eu não posso, ela murmurou. Porque se eu deixar, eu vou sentir tudo de novo. E eu não sei se sobrevivo. Ele quis tocá-la, só um gesto simples, só para mostrar que entendia. Mas os fios, os monitores e, acima de tudo, o medo dela o impediram. Jussara, ele chamou. Ela parou à porta. Ele falou muito baixo, muito verdadeiro, sem orgulho algum. Eu quero merecer você. Jussara fechou os olhos, a mão firme na maçaneta. Ela não se virou. Apenas murmurou uma frase que soava como uma confissão proibida. Eu não sei se consigo ver você morrer de novo. Então ela saiu. E a porta se fechou como um golpe direto no coração de Leonardo, um coração tentando desesperadamente encontrar seu caminho de volta. Ele olhou para o monitor. Seu coração não obedecia, porque ele seguia o ritmo de uma mulher que tentava enterrar sentimentos que, no entanto, atraíam a cada segundo. À tarde, o céu do rio desabou em chuva forte. As gotas deslizavam longas pela janela do quarto, como se o céu estivesse escrevendo palavras que nenhum dos dois tinha coragem de ler. Leonardo abriu os olhos escutando o barulho da chuva, sentindo-a tocar suas lembranças em pulsos familiares. A chuva no rio sempre sabe como lembrar às pessoas aquilo que elas tentam esquecer. E naquele som, ele ouviu até o seu próprio coração fraco, dolorido, mas vivo. Vivo por uma única razão. Jussara ainda estava ali, ainda ao alcance dos olhos, ainda dentro de sua respiração. Mesmo que ela se escondesse no jaleco branco, mesmo que usasse a força como armadura, ele enxergava e sabia. O amor deles nunca morrera, só ficara preso. Entre palavras antigas, entre o orgulho dele, entre a dor dela. Mas os corações, especialmente os corações brasileiros, não desistem tão fácil. Às vezes basta uma chuva, um olhar, um batimento fora do compasso, e é o suficiente para reacender algo que eles acreditaram ter apagado para sempre. Naquela noite, quando ele começava a cair num sono inquieto, ouviu a porta abrir devagar. Muito devagar. O cheiro de lavanda invadiu o quarto. E ele soube. Jussara, mais uma vez, não conseguiu ficar longe.
O coração dele apertou. O monitor acelerou. Mas ele não abriu os olhos. Preferiu deixá-la pensar que ele dormia. Porque às vezes as pessoas só são sinceras quando acreditam que ninguém está vendo. Jussara se aproximou e parou ao lado da cama. Ele ouviu a respiração dela pesada, como quem carrega muito dentro do peito. Então ela sussurrou Leonardo. Por que você voltou para minha vida? Nenhuma resposta veio. Mas o coração dele respondeu com um batimento forte. Ela apoiou a mão na grade da cama, a voz trêmula. Eu não posso passar por isso de novo. Mas quando eu vejo você... A respiração falhou. Eu não sei como fugir. Leonardo quis dizer que sentia o mesmo, mas ficou em silêncio, para deixá-la continuar. Seu coração quase parou, ela murmurou. E o meu quase foi junto. Uma gota caiu sobre a mão dele. Chuva não. Uma lágrima dela. E quando ela saiu passos suaves como o último vento do fim de tarde, Leonardo abriu os olhos. Sozinho na penumbra, ele pousou a mão sobre o peito. Seu coração já não doía por causa da doença. Doía por amor. Por um amor que renascia. Por um amor que voltava. Por uma mulher que tentava segurar o próprio coração e estava perdendo a batalha. E ele sabia. Esse coração não obedeceria. Não enquanto Jussara existisse no mundo. O Rio de Janeiro, quando faz sol, sempre carrega uma vitalidade brilhante. Mas em dias como hoje, quando o sol atravessa uma camada fina de nuvens e cobre a cidade inteira com um véu dourado, o rio parece um amante que conhece bem seu próprio poder bonito, a ponto de tirar o fôlego. Aquela luz entrava pela janela do hospital. Souza Aguiar, atravessando as gotas de chuva que ainda restavam da noite anterior, criando feixes cintilantes sobre o piso branco. Esses feixes caem sobre o rosto de Leonardo, tornando mais difícil abrir os olhos, mas suavizando o mundo diante dele. Ele se mexeu um pouco, sentindo uma dor leve no peito, mas já não havia medo. O que o inquietava não era o bip das máquinas, nem o frio do ar-condicionado, mas a ausência de Jussara. Ela não aparecera desde cedo. Cada vez que um médico entrava, ele sentia uma ponta de desapontamento. Era irracional infantil, mas seu coração que estava reaprendendo a bater, só batia forte quando era ela que entrava pela porta. Ele olhou pela janela. O céu do rio estava em um daqueles dias raros de mudança de estação, o vento do mar trazendo calor misturado com umidade envolvendo a cidade inteira, em um manto de luz dourada. Hoje deveria ser um dia bonito, se não fosse pelo silêncio dela. A porta se abriu. O som do salto ecoou antes mesmo de ele virar o rosto. Não. Ele reconhecia aquele ritmo. Não era Jussara. Não era leve e suave, nem vinha com a pequena hesitação que ela sempre carregava quando tentava fingir indiferença. Aquele som era duro metálico contra o piso, e o perfume que o acompanhava confirmava o que ele não queria admitir. Valentina entrou destacando-se como uma estátua dourada ambulante sob a luz que atravessava a janela. Vestia um vestido justo cor marfim impecável, com o caimento perfeito, cabelo ondulado, lábios vermelhos e o telefone na mão, como se fosse uma extensão do corpo. O olhar dela vasculhou o quarto rápido como um feixe de luz, como se precisasse garantir que havia plateia para sua entrada. Léo, ela exclamou, a voz suave demais para ser natural. Meu amor, você me deixou louca. Ela se inclinou para abraçá-lo, seu perfume forte envolvendo a roupa dele como uma névoa doce e sufocante. Leonardo fez uma careta de dor, mas não a afastou, gesto que só a fez apertá-lo mais. Você não me respondia. Todo mundo estava comentando. Eu pensei que... Valentina? Ele interrompeu, a voz rouca e cansada. Senta, por favor. Ela o encarou por um instante. Depois sentou a perna, balançando nervosa. Você está pálido. Ela avaliou semicerrando os olhos. E magro. Ele suspirou. Tive um infarto. Ela levou a mão ao peito teatral. Sim, eu sei, mas...
tão sério assim? Ao invés de responder, ele olhou para a porta esperando o som dos passos conhecidos. Valentina percebeu. Seus olhos se estreitaram como lâminas. Você está procurando alguém? Ele abriu a boca para responder, mas a porta se abriu novamente. E dessa vez, era ela. Jussara entrou segurando o prontuário junto ao peito, o jaleco impecável, o cabelo preso, o caminhar calmo, porém rígido, sinal claro de que sabia exatamente o que a esperava ali dentro. Quando ela viu Valentina, seus olhos hesitaram por uma fração de segundo. Não por ciúme, não por insegurança, mas porque encarava uma parte do passado que passara anos tentando enterrar. Leonardo, Valentina, e ela, do lado de fora. Jussara ajeitou discretamente a pulseira do relógio, gesto automático, sempre que precisava se recompor. Bom dia, Sr. Machado, ela disse mantendo total distância. Vim verificar seus sinais. O senhor perfurou o peito de Leonardo como um aperto por dentro. Quando foi que ele se tornara tão estranho para ela, Jussara se aproximou da cama, olhando o monitor sem olhar para ele. Valentina cruzou os braços, sorrindo com uma delicadeza venenosa. Então é você, ela disse, voz aveludada, mas com pontas afiadas. A médica que salvou meu noivo. O meu noivo brilhou no ar como uma marca de posse. Jussara não mudou de expressão. Fiz apenas meu trabalho. Leonardo observou as duas, de um lado o passado silencioso, profundo, machucado, do outro o presente barulhento, reluzente, e que ele já não tinha certeza de querer. Valentina inclinou a cabeça, seu olhar dissecando cada movimento de Jussara. É curioso, ela disse. O destino é cheio de coincidências, não é, Valentina? Leonardo murmurou em alerta, mas ela continuou. Deve ser estranho rever alguém tão próximo do passado. A frase caiu no ar como uma pedra pesada em um lago quieto. Jussara não mudou o tom. Ela sabia viver entre a verdade e o silêncio. A medicina nos ensina a lidar com o passado, ela respondeu. Caso contrário, ninguém conseguiria salvar ninguém. Uma resposta afiada e ainda assim elegante. Valentina sorriu, mas os olhos ficaram frios. Maravilha. Espero que também saiba manter distância. O ar do quarto congelou. Leonardo encarou Valentina incrédulo com o tamanho da mesquinharia ali no hospital, onde ele quase morrera. Valentina, ele disse firme, não fale assim com ela. Ela virou-se para ele chocada como se fosse a vítima. Eu só estou deixando claro meu lugar. E diminuindo o dos outros, ele rebateu gelado. Valentina se levantou, olhos faiscando para os dois. Se você prefere ouvir essa doutorzinha... Mas a frase ficou no ar. Porque o olhar de Leonardo não tinha dúvida alguma. Eu prefiro respeito. Jussara congelou por um segundo, só um, mas suficiente para o coração dela tremer. Ela não disse nada. Apenas anotou, ajustou o monitor e falou baixo. O senhor está estável. Volto mais tarde. E saiu. Valentina a seguiu com o olhar, um misto de vitória amarga e ciúme mal disfarçado. Quando a porta se fechou, ela se virou para ele. Você ficou louco? Você ultrapassou o limite. Ele respondeu assustadoramente calmo. Ela salvou minha vida. Eu sei. Valentina quase gritou. E você olha para ela como se fosse... Ela mordeu o lábio. Como se fosse quem ele perguntou. Uma mulher que você ama. A pergunta pairou entre eles. Sem resposta. Porque o silêncio dele era a resposta. Os olhos de Valentina arderam não de dor, de orgulho ferido. Sabe de uma coisa? Ela disse erguendo o queixo. Eu não vou competir com fantasmas. Ela não é fantasma. É passado. Valentina devolveu. E o passado deveria ficar morto. Leonardo a encarou longo, muito longo. Alguma coisa em mim morreu, ele disse. Mas não foi ela que matou. Valentina perdeu o ar como se tivesse levado um tapa. Pegou a bolsa, arrumou o cabelo e o olhou com uma mistura de raiva e humilhação. Boa sorte, ela disse. Porque eu não vou ficar com um homem que revive mortos. Quando ela saiu, o ar ficou mais leve. Sem perfume sufocante, sem salto ecoando, sem voz estridente, só o bip constante e o suspiro profundo de Leonardo.
Ele fechou os olhos ouvindo a chuva recomeçar do lado de fora. A chuva do rio sempre sabe quando deve cair. Jussara estava no corredor encostada na parede apertando o prontuário de Leonardo contra o peito. Ela ouvira tudo as palavras de Valentina, o silêncio dele e a frase que ele não disse para ela, mas que ainda assim atingiu seu coração como trovão. Ela respirava rápido, tentando se recompor. As emoções subiam mais fortes do que ela permitia admitir. Ela havia mentido. Ela estava com medo. Medo de morrer mais uma vez. Medo de amar de novo. Medo de ele destruí-la outra vez. Mas quando ouviu o que ele disse, a frase que fez Valentina sair o coração dela, errou um batimento. E depois outro. Ela fechou os olhos. Uma gota caiu. Ela não sabia se era chuva escorrendo do teto ou uma lágrima dela. E quando abriu os olhos, o coração já sabia aquilo que sua mente lutava para negar. Leonardo não era mais passado. Ele acabara de romper uma porta que ela jurara jamais abrir, e o coração dela, coração que já doeu a ponto de deixar de acreditar, estava começando a bater. Fora do controle dela. Naquela tarde, o rio parecia vestir um manto cor de laranja suave, aquela luz que só aparece depois da chuva e antes do pôr do sol, quando o céu ainda guarda a umidade, e o mar de Ipanema reflete tudo o que a cidade tem de mais bonito. Leonardo estava diante da janela do quarto, as mãos apoiadas no parapeito, vendo as últimas gotas de chuva escorrerem pelo vidro, como notas soltas de uma bossa nova preguiçosa. Percebeu que era a primeira vez, em muitos anos, que observava a chuva sem irritação. Pelo contrário, sentia o coração desacelerar, obrigando-o a encarar o vazio dentro do peito, onde antes só cabiam ambição e pressa cega. Agora aquele espaço estava cheio de perguntas. E a maior delas tinha nome Jussara. A porta se abriu devagar. A enfermeira entrou para avisá-lo que ele já podia levantar e caminhar um pouco sob supervisão. Informou também que Jussara havia terminado seu turno pela manhã. O coração dele apertou não de decepção, mas de alívio. Ela não estava evitando ele. Só estava descansando. Ele queria vê-la. Não no ambiente frio do hospital, não escondida atrás do jaleco que mascarava todas as emoções. Queria vê-la do lado de fora, onde o coração tinha espaço para respirar. 2 dias depois, Leonardo recebeu alta. O médico de plantão afirmou que os sinais cardíacos estavam estáveis e reforçou a necessidade de mudar de vida, desacelerar, diminuir o estresse. Leonardo apenas sorriu. Viver devagar, algo inimaginável para ele um mês antes, agora parecia a única forma de se salvar. Saiu do hospital com uma sacola de remédios, alguns papéis e um enorme vazio no peito. Não por deixar o hospital, mas porque não tivera a chance de dizer a Jussara o que precisava dizer. Aquela tarde, parado sob as árvores na frente da entrada com o cheiro de terra molhada misturado ao vento vindo do Flamengo, ele pegou o celular. Abriu uma nova mensagem para ela. Mas ao tocar a primeira letra, hesitou. Um convite. Um pedido de desculpas. Qualquer frase parecia pequena demais. Por fim digitou apenas: preciso falar com você. E esperou. Meia hora. 1 hora. 2. Nada. Talvez ela precisasse de tempo. Ele resolveu respeitar. Quando a noite caiu e o vento frio chegou da Bahia, enquanto as luzes de Lapa acendiam sobre os primeiros passos apressados, o telefone vibrou. Amanhã. 17 horas. Café ao lado do hospital. Só isso. Mas o coração dele falhou um compasso. Leonardo chegou meia hora antes. O café era pequeno na esquina entre prédios antigos de tons pastel. Uma caixa de som velha tocava bossa nova, aquele som que cheira a sol, areia e saudade. Ele escolheu uma mesa no canto perto da janela para enxergar a rua. Sentou-se com as mãos entrelaçadas, o coração batendo firme, porém calmo, como se um novo ritmo estivesse nascendo dentro dele.
Às 17 horas em ponto ela entrou. E o mundo fez silêncio. Só sobraram os batimentos dele suaves e tensos. Jussara usava uma camisa branca simples, calça azul, o cabelo preso baixo, algumas mechas soltas, moldadas pelo vento da tarde. Sem maquiagem, sem artifícios. Uma beleza cansada e forte, exatamente a beleza que um dia fizera Leonardo esquecer como respirar. Mas hoje, não havia calor nos olhos dela. Também não havia gelo. Havia a vigilância de quem levou anos construindo muralhas e agora tentava impedir que elas rachassem. Ela sentou, colocou a bolsa ao lado. Nenhum sorriso. E a conversa começou com silêncio. Aquele tipo de silêncio que faz até uma cidade inteira desacelerar. Foi Leonardo quem o quebrou. Obrigado por ter vindo, ele disse. Ela apenas assentiu. Você disse que precisava falar. Sim. Ele inspirou fundo. Eu preciso pedir desculpas. Ela não levantou os olhos. Pelo que Leonardo apertou as mãos escolhendo cada palavra. Pelo que eu fui. Pelo que eu disse. Pelo que eu te fiz passar. Ela permaneceu quieta. Não por indiferença, mas porque tocar uma ferida antiga exigia cuidado. Eu te machuquei. Ele continuou, a voz falhando. E eu sei. Um leve estremecer cruzou o ombro dela. E eu achei que podia viver sem você. A música de bossa nova parecia flutuar entre eles, delicada como seda. E não pôde, ela perguntou baixinho. Não, ele respondeu. Não pude. Ela inspirou forte como alguém tentando impedir o coração de correr em direção ao que assusta. Leonardo, ela disse finalmente, levantando o olhar profundo escuro como o mar de Copacabana à noite. Um pedido de desculpa não apaga anos. Eu sei, ele disse. Mas é um começo. Ela o encarou por muito tempo. Ele podia ver a batalha dentro dela, uma parte desejando ceder, confiar, respirar perto dele de novo. E outra parte temendo que tudo voltasse a doer. Demorei muito para me reconstruir, ela disse. Você tem ideia, eu imagino. Não, Leonardo. A voz dela tremeu. Você não imagina. Ela colocou a mão sobre o peito. Aqui. Ficou vazio durante anos. Ele olhou aquela mão. A mesma mão que já tremia de prazer nos braços dele. A mesma mão que já se afastou quando ele a magoou. Ele queria segurar não para tomar posse, mas para pedir permissão para entrar novamente no mundo que ela trancou. Mas não ousou. Eu mudei, ele disse. Depois corrigiu. Eu estou mudando. Ela apertou os lábios. Todo mundo muda depois de quase morrer. Eu não mudei por causa da morte, ele respondeu. Eu mudei por causa da vida. Ela levantou o olhar, e nele havia medo. Não dele. Dela mesma. E o que você quer da minha vida agora? A pergunta caiu no ar como pedra afundando fundo. Eu quero a chance de fazer certo. Ela riu baixo, não de ironia, mas de dor. Certo. Como se o passado não existisse. Não disse ele. Como se o passado tivesse ensinado a gente. E algo mudou entre eles. O ar ficou menos denso. A tensão afrouxou uma linha. Não muito. Só o suficiente. Lá fora o vento trouxe cheiro de mar. Outra bossa nova começou a tocar suave como a forma com que Jussara costumava apoiar a mão no peito dele, quando ele chegava tarde e cansado. Ela tocou a alça da xícara, girando devagar. Depois fez a pergunta, que era o centro de tudo. Você ainda ama? Ele não respondeu de imediato. Preferiu a verdade calma, simples, profunda. Eu nunca parei, só esqueci. Como era sentir. Os olhos dela brilharam, mas ela ergueu o queixo antes que qualquer lágrima caísse. E você? Ele perguntou. Ela apertou a xícara até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu. A voz falhou. Eu aprendi a viver sem você. A frase cortou, mas antes que pudesse machucá-lo completamente veio a segunda parte, mas não aprendi a esquecer. Leonardo a encarou como se a estivesse vendo pela primeira vez, e pela última, e pela única. Tudo nela, os olhos, os gestos,
A respiração o atingia como um primeiro amor outra vez. Então me deixa começar devagar. Ele disse uma súplica e uma promessa ao mesmo tempo. Sem pressa, sem passado, só... Ele colocou a mão no próprio peito. Só aqui. Ela fechou os olhos. Uma gota quente caiu sobre sua mão. Não era chuva nem vapor da janela. Era a dor dela derretendo. Leonardo, ela murmurou suave como o entardecer. Eu não posso. Ele sentiu o peito afundar. Mas então, ainda, uma única palavra, e tudo mudou de cor. O céu pareceu mais claro. A música mais quente. O ar mais leve. Ela se levantou, pegou a bolsa, e antes de ir olhou para ele por um segundo longo o bastante, para reacender tudo que parecia morto. Se você quer mesmo fazer certo, me mostre. Com o tempo. E saiu. Leonardo ficou sentado respirando fundo, as mãos tremendo. Ele não a conquistou, mas não a perdeu. E no silêncio do pequeno café, percebeu que seu coração batia em um novo compasso. Compasso de bossa nova, compasso de esperança, compasso de um amor que não pede e não exige, não aprisiona um amor que quer merecer. Ao sair, a luz dourada do fim da tarde o envolveu como um voto de boa sorte. O vento trouxe o cheiro suave do mar. E o coração dele, o coração, que quase parara, estava aprendendo a amar outra vez. A noite caiu sobre o rio, com a umidade morna da Tranqualapa. Nanhum vong da, Kusoibon, Leimat duan, Laplan Ainden, Vahoinuk. This is Vietnamese translate. Wait, I must translate fully into Portuguese, sem qualquer elemento extra. A noite caiu sobre o rio, com aquela umidade morna e úmida tão típica da Lapa, onde os arcos antigos se refletiam no chão brilhante de luzes e vapor. Esse bairro sempre carregou uma beleza ao mesmo tempo libertina e triste, como uma antiga amante que sorria entre lágrimas, e justamente essa contradição fazia o coração das pessoas tremer de muitos jeitos diferentes. Leonardo estava parado sob um dos grandes arcos, a mão pousada na parede áspera, ainda impregnada pelo cheiro de chuva. A luz amarelada dos postes da rua iluminava seu rosto, criando traços suaves como pinceladas em uma tela de óleo. O interior dele fervia ao som da música que escapava dos bares próximos, o batuque do samba lento, grave e pesado, como o coração de alguém reunindo toda a coragem para dizer aquilo que durante anos havia enterrado mais fundo do que qualquer ambição. Ele tinha mandado mensagem para Jussara. Um texto curto. Eu preciso ver você. Sem explicação, sem motivo. Apenas verdade. E ela havia respondido 10 minutos depois, fazendo-o sentir como se tivesse respirado com a própria alma inteira Lapa. 22 horas. Agora, quando o relógio marcava 22 horas e 5 minutos, ele ergueu a cabeça e a viu chegar. Jussara surgiu como uma faixa de luz silenciosa no cenário caótico da Lapa. Usava um suéter cor de terra, o cabelo preso de forma solta atrás, alguns fios rebeldes, caídos sobre a bochecha por causa do vento. A luz amarela refletia em seus olhos castanhos, deixando-os mais suaves, mais brilhantes e também mais vulneráveis. A cada passo que ela dava em sua direção, o coração dele se apertava mais um pouco. Quando ela parou diante dele, a distância entre os dois era menor que um suspiro. Por que aqui? Ela perguntou, a voz calma, mas com um leve tremor no fim. Leonardo olhou ao redor, os arcos, os bares cheios, a música, as risadas, se misturando ao chuvisco, que começava outra vez, e respondeu, porque aqui a gente sempre falou a verdade. Jussara hesitou por um segundo. As memórias antigas entre eles, sob aqueles arcos da Lapa, voltaram aos olhos dela como ondas do mar batendo na areia e recuando, deixando para trás uma dor suave que não tinha nome. O que você quer falar? Ela perguntou, erguendo os ombros,
como quem precisa se proteger. Leonardo a fitou profundamente por tempo suficiente para o coração dela perder um compasso. Ele respirou fundo como se recolhesse toda a coragem da própria vida. Jussara. Ele começou a voz rouca de emoção. Eu tenho medo. Ela franziu a testa sem esperar que a confissão começasse pela fraqueza. Medo de quê? De tudo. Ele sorriu de leve, triste e sincero. Do que eu fui, do que eu fiz, do que eu perdi e do que eu ainda posso perder. Ela o encarou por longos segundos. A luz amarela tornava seus olhos tão profundos que ele teve a sensação de que poderia se afogar neles novamente. Leonardo, ela disse baixo, eu não voltei para isso. Eu sei. Ele respondeu rápido, dando um passo, mas parando, antes de ficar perto demais. Mas eu preciso dizer antes que seja tarde. O vento da noite soprou pela lapa, trazendo o cheiro de cerveja de pedra molhada, de gente que estava feliz, triste, bêbada ou perdida. Um grupo de músicos de rua começou a tocar um samba lento, as batidas do tambor ecoando como um coração exposto. Leonardo olhou para ela sob a luz, e a confissão saiu como uma enchente. Eu era arrogante, era cego. Eu achava que amor era controle. Os olhos dela estremeceram. Ele continuou, a voz ficando mais baixa. Eu te perdi porque eu nunca soube ouvir você. Ela virou o rosto por alguns segundos, como se precisasse de outro ar para manter a calma. Mas ele seguiu, as palavras jorrando como uma dor, acumulada por anos, rasgando o peito. Mas quando eu acordei naquele hospital, ele colocou a mão no próprio peito. Quando eu vi você, por um segundo eu pensei que estava morto. Ela voltou o olhar para ele, os olhos escurecidos, por algo que não queria admitir, porque só na morte eu imaginava poder te ver de novo. O silêncio caiu entre os dois. Jussara respirou fundo, tentando manter o rosto firme, mas seus olhos já começavam a marejar. Leonardo, não faz isso. Eu preciso. Eu preciso porque eu menti por anos. Para mim. Para você. Para todo mundo. Ela fechou a mão. E agora? Agora que você quase morreu. Você lembra que me amava? Ele balançou a cabeça. Eu nunca esqueci. Leonardo. A voz dela quebrou como vidro fino. Ele deu um passo suficientemente perto para ouvir a respiração dela. Eu te amei de um jeito errado. Ele disse devagar, cada palavra caindo no coração dela. Mas ainda assim, era amor. Ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Ele quis tocá-la, mas não ousou. Jussara abriu os olhos e pela primeira vez deixou surgir a dor verdadeira. Você quebrou meu coração. Eu sei. Ele respondeu, a voz falhando. E eu carreguei esse peso todos os dias. Você mandou eu ir embora. Ela disse, a voz trêmula. Você disse que não precisava de mim. Leonardo fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem uma faca velha, que só agora entrava no osso. Eu era um covarde, ele sussurrou. E pagar por isso foi a maior punição da minha vida. Ela enxugou as lágrimas. E porque agora ele a encarou diretamente. Porque eu vi a morte, e ela me mostrou tudo o que importava. O vento soprou forte, fazendo o cabelo dela balançar. Ele continuou. E tudo era você. Aquelas palavras fizeram ela recuar meio passo, como se a emoção fosse grande demais para se sustentar. Leonardo, ela murmurou. Eu não sei se consigo voltar para isso. Eu tenho medo. Eu também tenho medo. Ela o olhou surpresa. Ele sorriu triste. Eu tenho medo de tentar e falhar. Medo de te machucar de novo. Medo de você não sentir mais nada. Não diz isso, ela disse logo. Eu sinto. Os dois ficaram em silêncio. Uma verdade acabara de escapar dos lábios dela como um relâmpago pequeno na noite. Depois ela olhou para o chão molhado. Mas sentir não quer dizer que a gente consegue.
Então tenta comigo, ele disse. Devagar. Ela o encarou por tanto tempo que o tempo pareceu parar. E por fim ela balançou a cabeça. Leonardo, eu tô cansada. Eu sei, ele murmurou. Eu também. O vento leve passou pela lapa. O samba ficou mais lento. As pessoas diminuíram ao redor. Naquele instante, entre a luz amarela e os reflexos d'água no chão sob a garoa fina que voltava Leonardo, fez sua última confissão, aquela que guardava desde a noite em que caiu no chão do escritório. Eu achei que ia morrer, ele disse. E a única coisa que eu pensei foi: eu não posso ir sem dizer para ela. As lágrimas dela caíram de novo, sem barulho, sem dor violenta, suaves como chuva. Ela virou para ir embora, mas ele chamou baixinho Jussara. Ela parou. Ele se aproximou devagar, como quem tem medo de assustar. Quando estava bem atrás dela, disse na voz mais baixa e verdadeira que já teve: eu te amo. 1 segundo. 2. 3. A respiração dela falhou. Os ombros tremeram. Toda a cidade pareceu silenciar. Ela virou. Não com raiva, não com desespero, mas com um cansaço cheio de sentimento. Eu também. Ela disse a voz frágil como uma flauta quebrada, mas não do mesmo jeito de antes. Ainda bem, ele respondeu, porque antes doeu. O canto dos lábios dela tremeu, o primeiro sorriso que ele via desde que se reencontraram. Mas ela imediatamente deu um passo atrás. Leonardo, eu preciso ir. Ele assentiu. Não segurou. Não exigiu. Apenas mostrou que era realmente outro. Eu espero, ele disse. O tempo que for. Ela respirou fundo, virou-se e caminhou sob a chuva fina. Cada passo estampado no chão molhado parecia a marca de uma dor, buscando caminho para virar cura. Leonardo ficou olhando. A chuva aumentou. O vento ficou mais forte, mas dentro dele havia um ponto quente bem pequeno começando a acender, porque ela disse: eu sinto. Porque ela chorou diante dele, porque ela não fugiu, porque ela disse: eu também. Porque o coração dela ainda estava lá, e ele sabia. Tudo naquela noite na Lapa, a chuva, a luz amarela, o samba lento, as confissões, as lágrimas eram um começo, não um fim. A manhã seguinte no Rio trouxe uma luz suave e rara, como se a cidade também soubesse guardar silêncio depois de uma noite cheia de confissões e lágrimas. O céu não tinha sol forte nem chuva, apenas uma névoa leve que deixava o azul do mar de Ipanema mais brando com um toque de tristeza. Leonardo acordou cedo, não por causa do despertador, ele tinha abandonado esse hábito depois do infarto, mas porque o coração não permitia dormir muito. Batia em outro ritmo, agora mais lento, mas cheio de expectativa. Expectativa de ver Jussara de novo, não na tempestade emocional da noite anterior, mas na luz comum de um dia tranquilo. Ele preparou um café e observou o vapor se desfazer no ar. Antes, o café da manhã era apenas combustível para uma agenda apressada. Mas hoje ele sentou, apoiou os cotovelos nos joelhos e bebeu cada gole devagar. O cheiro do café torrado se misturava ao aroma leve do mar, que entrava pela janela entreaberta. O medo antigo ainda estava lá escondido sob o silêncio, medo de falhar, de ferir, de que tudo o que aconteceu na noite anterior fosse apenas uma fraqueza momentânea. Mas mais fundo que todos esses medos, havia outra coisa, o desejo de recomeçar, não com promessas, mas com pequenos gestos. Ele pegou o celular, abriu a conversa com ela e parou. Não queria pressão, não queria empurrar, não queria transformar a delicadeza da noite anterior em peso na manhã seguinte. Mas quando estava prestes a largar o aparelho, ele vibrou. Mensagem dela. Estou indo para o plantão. Passo no café antes. O coração dele falhou um compasso. Sem explicações, sem emojis, sem floreios. Mas aquilo bastou para iluminar o mundo inteiro dentro dele. 30 minutos depois ele estava no café perto do hospital.
o lugar onde tinham se reencontrado pela primeira vez, após tantos anos. O café estava mais silencioso do que de costume. O chão ainda úmido da chuva da noite passada, as cadeiras de madeira espaçadas à luz amarela, atravessando o vidro, como um véu fino sobre as mesas. Uma bossa nova suave saía de um alto-falante antigo, como o suspiro longo da própria cidade. Leonardo esperava sem afobação. Ele estava aprendendo a esperar sem ansiedade, porque pela primeira vez na vida, o tempo não era inimigo. Quando a porta abriu, o vento trouxe consigo o cheiro familiar de antisséptico do hospital próximo. E então ela entrou. Jussara surgiu com o jaleco branco dobrado no braço, o cabelo preso com cuidado, os olhos um pouco marcados pelas horas, mas ainda brilhantes. A luz da manhã tocou seu rosto, fazendo aparecer parte do próprio rio Bela forte e levemente cansada. Ela o viu e fez apenas um aceno curto, sem sorriso, mas suficiente para que ele respirasse mais leve. Ela se aproximou e sentou-se diante dele. "Você dormiu?" ele perguntou suave. 2 horas, ela respondeu colocando açúcar no café. "Foi noite cheia." "E você?" ela replicou. "Eu." Ele sorriu. "Tentei." Um silêncio caiu. Não incômodo, nem tenso. Apenas o espaço natural de 2 pessoas que ainda não sabem exatamente onde ficam na vida uma da outra. Jussara mexia o café, observando as ondas pequenas dentro da xícara. "Sobre ontem." Ela começou devagar, cautelosa. "Eu não deveria ter dito certas coisas." "Eu também," ele respondeu, não deixando que ela carregasse a culpa sozinha. "Eu falei demais." Ela ergueu os olhos, encontrando a tristeza tranquila nos dele. Mas era verdade tudo aquilo, cada palavra, ele disse. "E não para te pressionar, mas porque eu devia isso a você." A luz da manhã iluminava a mão dela sobre a mesa. Dedos longos um pouco frios. Leonardo olhou aquela mão, a chave de tantos instantes da vida dele, tantos ganhos, tantas perdas. "Jussara," ele disse suave, "eu não quero te machucar de novo." Ela levantou o rosto. Os olhos dela amoleceram, mas ainda havia uma defesa ali. "Eu sei," ela disse, "mas eu também não quero me machucar." "Eu entendo," ele respondeu com sinceridade. "Entendo mais do que você imagina." Ela girou a xícara devagar, um gesto pequeno, mas que mostrava que ela pensava muito mais do que dizia. "Você mudou mesmo?" ela perguntou. Não como desafio, mas como necessidade. Leonardo se recostou na cadeira e expirou. "Eu não sei se já mudei," ele disse. "Mas eu estou mudando. Todo dia. Cada decisão. Cada silêncio." Jussara o observou, longamente. O suficiente para perceber que não eram palavras bonitas, era verdade. E então ela disse uma frase que fez o coração dele parar meio segundo. "Eu sinto isso." Ninguém falou nada nos minutos seguintes. Eles apenas ficaram ali ouvindo bossa nova, o toque da colher na cerâmica, a respiração do outro no ar suave da manhã. As coisas não ditas pairavam entre eles como poeira dourada, iluminada pelo sol. Não precisavam tocar, só precisavam existir. Quando ela olhou o relógio e se levantou, ele se levantou também instintivamente. "Eu preciso ir," ela disse. "Plantão." "Eu sei." Ele sorriu de leve. "Vai." "E você?" ela perguntou. "Vai fazer o que agora?" "Vou continuar," ele disse. De um jeito diferente. Ela deu um sorriso breve, quase imperceptível, o tipo de sorriso reservado ao que é bonito demais para admitir. "Tchau, Leonardo." "Tchau, Jussara." Mas quando chegou à porta, ela parou, não se virou completamente, apenas inclinou um pouco a cabeça o suficiente para que ele visse a curva suave da bochecha. "Amanhã." Café de novo. O coração dele realmente pulou. Claro, ele disse com um sorriso que não conseguiu esconder. "Amanhã. E depois? E depois?" Ela balançou a cabeça como quem tenta disfarçar um sorriso maior, mas não disse mais nada.
e saiu deixando para trás um perfume leve e um calor no ar. E a partir desse dia, os cafés da manhã viraram o ritmo deles. Sem acordos, sem promessas. Mas aconteciam. Simplesmente aconteciam. Alguns dias ela chegava de jaleco marcado por manchas de um plantão difícil, os olhos cansados, mas a voz doce. Outros dias ele aparecia com uma camisa simples, sem a tensão de antes, sem a pressa de quem corria da vida. Eles falavam de coisas pequenas, muito pequenas, detalhes que pareceriam insignificantes. Mas eram justamente essas coisas que alinhavam seus corações, o fato de ela gostar de menos açúcar agora, ele ter começado a meditar pela manhã, ela trocar de perfume porque o antigo carregava memórias demais, ele andar na praia para acostumar o coração ao novo ritmo. Histórias pequenas como batidas de um samba dedilhado na mesa sem técnica, sem barulho, mas verdadeiro. Numa tarde, eles estavam no café, olhando a chuva cair pela vidraça, a velha chuva do rio, que os dois conheciam tão bem. Você lembra da gente correndo na chuva? Ela perguntou de repente. Leonardo sorriu. Lembro. Lembro de cada detalhe. Você reclamando do seu cabelo do vento da água nos sapatos. E você me puxando pela mão. Eu tinha medo de você pegar gripe. Ela olhou a chuva lá fora. Um sorriso leve tocou seus lábios como o vento passando na superfície do mar. A gente já foi muito feliz, ela disse. Podemos ser de novo? Ele respondeu baixo. Ela não negou, mas também não concordou. Apenas segurou a xícara com mais firmeza, e o silêncio entre eles virou uma resposta gentil. Os cafés viraram caminhadas curtas pela praia. As caminhadas conversas mais longas. As conversas instantes parados diante do pôr do sol. Tudo devagar. Tudo leve. Às vezes sem uma palavra doce sequer, mas tão verdadeiro que o coração encontrava sozinho o que faltava. Numa tarde de fim de semana, Jussara disse: Você não me pediu nada. Não vou pedir, ele respondeu. Porque se for para você voltar, vai ser por você. Ela o encarou com o olhar que só uma mulher, que amou profundamente, pode ter mistura de dor, saudade, medo e esperança. Você está me deixando confusa. Eu estou me deixando claro. E ele disse, suave como o vento da praia. Eu estou aqui. Ela não respondeu, mas seus olhos deixaram escapar que aquilo atingiu o lugar que ela escondia há anos. Numa noite depois de um plantão longo, ela mandou samba na Lapa amanhã. Ele quase riu, com o coração acelerado demais. Claro, eles se encontraram sob o arco grande, o mesmo das confissões. Mas naquela noite era diferente. O samba soava leve, a rua brilhava. Poucas pessoas dançavam, o clima era suave. Quando a música começou, ela olhou para ele. Você ainda dança? Se for com você, ele disse. Entraram na pista molhada de cheiro de chuva. Ela colocou a mão no ombro dele. Ele pousou a mão no quadril dela. No começo estavam tensos, mas quando o samba os envolveu, o corpo lembrou o que o coração já sabia. E quando ela levantou o rosto e os olhos dele se encontraram, o peito dele apertou. Não doeu. Reconheceu. Eles nunca se perderam. Só se desencontraram. E agora estavam se achando de novo passo a passo. Quando a música terminou, a respiração dela tocou o pescoço dele. Dentro daquele sopro, havia algo que ela ainda não tinha dito. Mas ele ouviu. Muito claramente. Quando ela se afastou, a mão dele quis ficar, mas ele soltou. Ela o olhou, os olhos úmidos de emoção. Leonardo, ela disse baixinho. Eu ainda estou com medo. Ele respondeu a voz trêmula. Eu também. Ela sorriu de leve. Pelo menos estamos com medo juntos. Sim, ele disse. E isso já é um começo. Ela assentiu. Naquela noite, quando se despediram diante da casa dela, ela deu um passo para dentro e parou. Não olhou para trás.
mas disse: amanhã. Me chama. O coração dele não precisava de monitor. Batia tão forte que parecia ecoar pela cidade inteira. E quando ela entrou, Leonardo soube. O samba das coisas não ditas. Estava virando o samba das coisas que finalmente seriam ditas. E desta vez ninguém ia fugir. Aquele amanhecer no rio caiu como um véu dourado e fino, uma luz que fazia a cidade parecer respirar mais leve, mais calma, menos ruidosa do que de costume. O mar de Ipanema já acordara em ondas fortes batendo na areia úmida, ainda marcada pelas pegadas dos corredores madrugadores. O vento trazia o sal e um friozinho suave da noite, que ainda não tinha ido embora. Leonardo estava na varanda do apartamento, as mãos apoiadas no corrimão de metal frio, olhando a rua que começava a despertar. O cheiro do café que segurava se misturava ao aroma do mar, criando um perfume impossível de descrever, meio familiar, meio distante, como a própria vida dele naquele momento. O coração batia mais estável do que nos primeiros dias, após a alta do hospital. Mas cada batida era um lembrete, ele já não era invencível. Uma parte dele tinha se rompido, e justamente essa parte frágil o conduzia para um caminho que ele nunca teve coragem de seguir. O caminho que levava a Jussara. A mensagem dela na noite anterior ainda brilhava na tela do telefone. Amanhã me chama. Uma frase curta, mas ele já a tinha lido dezenas de vezes, como trilha sonora da manhã. Ele estava prestes a ligar, quando o celular vibrou, uma chamada da sala de reuniões do Grupo Machado. Senhor Leonardo, a reunião com a diretoria começa em 15 minutos. O senhor está vindo. Ele ficou em silêncio por um instante olhando o mar. O rio estava lindo e distante como um sonho difícil de tocar. Ele fechou os olhos. Não. Cancele. Eu vou mais tarde. Desligou. Um mês atrás ele jamais teria feito isso. Naquele tempo o trabalho era o coração dele. Agora, o coração tinha outra forma e o levava para outro lugar. Ele finalmente ligou para ela. Oi, Jussara. Atendeu a voz ainda sonolenta, como uma bossa nova despertando. Oi, ele disse suave. A gente se vê hoje. Sim. Saio do hospital às 5. Então eu te pego. Não, ela interrompeu sem dureza. Eu encontro você. Havia uma pequena distância nas palavras, não para empurrá-lo, mas para lembrar que ela ainda precisava de tempo. Ele compreendeu. Tudo bem. Te espero. O vento passou pelo cabelo dele. O cheiro do mar entrou fundo nos pulmões, como se a própria cidade dissesse: vai com calma, mas vai. Ele faria certo, devagar, mas não daria nenhum passo para trás. Às 5 da tarde, o céu do rio começava a ficar azul acinzentado. Nuvens pesadas vinham do mar, deixando a luz da cidade mais suave e mais vulnerável. Leonardo esperava no café onde se encontravam todos os dias. Mas hoje, o lugar estava mais cheio, mais barulhento, a bossa nova, tocando com uma melancolia inexplicável. Quando Jussara entrou, ele soube de imediato não pelo visual, mas pela energia ao redor dela. Ela estava firme, mas exausta. Os olhos estavam mais profundos. E quando sentou, ele percebeu algo errado. O que aconteceu, ele perguntou, inclinando-se um pouco. Um paciente... Criança, ela respondeu baixo. Foi difícil. Ele entendeu sem explicações adicionais. Apenas assentiu, pousando a mão sobre a mesa não para tocá-la, mas para mostrar que estava ali. Por alguns minutos ficaram em silêncio. Só o som da colher batendo na xícara e a música suave. Então ela o encarou. Leonardo, posso te perguntar uma coisa? Claro. Ela respirou fundo e olhou fixamente nos olhos dele. E se tudo isso for só medo? Ele não respondeu imediatamente. A pergunta atingiu em cheio o núcleo da insegurança dele. Medo de morrer, ela continuou. Medo de ficar sozinho. Medo de repetir tudo. E se você estiver se agarrando a mim porque quase perdeu a vida? Leonardo apoiou as duas mãos na mesa. Eu pensei nisso, ele admitiu. Pensei muito. Ela pareceu surpresa.
E... E continuei pensando em você. O vento moveu a cortina. O silêncio entre eles ficou mais denso, mais macio. Quando eu estava no hospital, ele prosseguiu com a voz mais baixa. Não foi a morte que me assustou. Foi a ideia de nunca ter consertado o que eu estraguei. Ela mordeu o lábio. E se você não conseguir consertar? Então eu vou tentar. Ele disse. Mesmo assim. Ela respirou fundo. Os olhos suavizaram. Mas antes que o ar ficasse leve, o celular dele vibrou. Uma notificação do Grupo Machado. Ele não queria olhar, mas olhou. Proposta internacional aprovada. Reunião amanhã. Urgente. Ela percebeu a mudança no rosto dele. Problema. Uma proposta, ele respondeu. Uma fusão com uma empresa de fora. E isso é bom. Ele sorriu de um jeito meio triste. É enorme. Do tipo que muda tudo. Ela ficou em silêncio. E você vai aceitar? Ele a encarou. A fundo. Eu não sei. Ela entendeu o subtexto. Eu não sei, porque isso pode me afastar de você. Antes a ambição governava tudo. Agora, a ambição era um fantasma que o assustava. Leonardo, ela murmurou, não deixe sua vida parar por minha causa. Minha vida parou antes, ele disse. Quando eu te perdi. Jussara fechou os olhos. Soltou um suspiro pesado. Você fala bonito, ela disse. Mas o mundo não muda com palavras. Eu sei, ele respondeu. E é por isso que eu tô aqui. Ela o observou por um longo momento. Depois levantou-se. Eu preciso pensar. E você também. Ele se levantou. Jussara. Não, ela disse, erguendo a mão gentilmente. Hoje, não temos respostas. Os olhos dela estavam cansados, mas sinceros. Mas não vá embora. Ele sorriu triste. Eu fico. Ela caminhou até a porta. O vento do mar levantou seu cabelo. Antes de sair, ela disse sem virar o rosto. Amanhã. Me diz o que você vai fazer. E desapareceu na multidão. Naquela noite, Leonardo não conseguiu dormir. Ficou diante do vidro observando a cidade acesa, como um sistema nervoso vivo, luzes correndo pelas avenidas, como pulsos de um coração gigante. Ele lembrou das reuniões, das vitórias, dos aplausos, dos momentos em que acreditou ter alcançado o topo. Mas olhando tudo dali, nenhuma dessas luzes brilhava tanto quanto a lembrança dos olhos castanhos de Jussara sob o arco da Lapa. A madrugada passou em pensamentos, medo, coragem, dúvida, amor, futuro, passado. Uma batalha interna silenciosa, até que o céu ficou cinza azulado, e o mar começou a bater mais forte, como se o empurrasse para uma escolha. Quando o sol surgiu, ele soube. Estava decidido. Não um caminho fácil, não um caminho confortável, não um caminho aprovado por todos, mas um caminho que deixava o coração dele em paz. Pela primeira vez, ele escolheu a paz em vez do poder. Naquela tarde, eles se reencontraram, no café habitual, onde a luz do fim do dia escorria como mel. Ela entrou ainda com o jaleco cheirando a antisséptico, o rosto cansado, mas os olhos buscaram por ele assim que a porta abriu. Ele se levantou. Você decidiu? Ela perguntou direto. Decidi. E ela o encarou sem medo, sem barreiras. Eu não vou aceitar a proposta. Ela congelou. O quê? Eu não vou. Não desse jeito. Não agora. Ela soltou um ar. Não sabia se de alívio ou preocupação. Você está fazendo isso por mim? Não, ele disse. Estou fazendo por mim. Pela vida que eu quero ter. Uma pausa. E eu tô nela. Você tá nela. Ela levou a mão à boca. Os olhos se encheram. Leonardo, eu não sei o que dizer. Então não fala, ele disse. Só fica. Ela deu um passo. Pequeno,
mas suficiente para encurtar a distância entre os dois. Eu vou tentar, ela disse, mas devagar, do jeito que você quiser. Ela o olhou como se o visse pela primeira vez de verdade, sem arrogância, sem máscara, sem armadura, apenas um homem aprendendo a amar, sem ferir nem a ela nem a si mesmo. Então, ela disse respirando fundo, começamos hoje. Leonardo quis sorrir, mas a emoção apertou demais. Só conseguiu assentir. Hoje. Eles saíram juntos do café. O sol se punha atrás dos prédios, deixando o céu em tons de rosa e laranja. O mar batia suave, como o primeiro compasso de algo novo. Jussara não segurou a mão dele, mas caminhou tão perto que a cada poucos passos os braços se encostavam. Uma distância pequena, um sinal discreto, uma promessa silenciosa. E naquele momento, quando o céu ficou lilás, ele percebeu. A onda grande passou. A tempestade se foi. Um novo amanhecer chegava. E pela primeira vez, a vida dele seguia na direção certa. O pôr do sol no rio descia como um lenço quente e infinito, escorrendo do alto do Corcovado até a areia de Ipanema, tingindo a cidade de laranjas que se dissolviam em roxo. Jussara estava nos degraus em frente ao seu prédio, as mãos ainda frias do vento do mar, observando a rua recém-seca, depois de uma garoa, no fim da tarde. Ela sentia algo mudando dentro de si, não uma tempestade, mas uma maré calma, que se recolhe antes de voltar mais suave. O céu ainda guardava um rosa leve refletido nas janelas dos prédios antigos. Ela tinha trabalhado no plantão da manhã e estava cansada o bastante para desabar no sofá até o dia seguinte. Mas as pernas a tinham levado até ali, sem horário marcado, sem compromisso fixo. Mas ela sabia hoje. Ele viria, e ele sabia se viesse ela estaria esperando. Quando o som dos passos dele ecoou no fim da rua, o coração dela falhou uma batida, mas de um jeito bom. Agora cada encontro já não apertava o peito dela de medo. Ele se abria um pouco mais cauteloso, medido como quem dosa um medicamento sensível na seringa. Leonardo se aproximou. A luz amarela do poste desenhava no rosto dele traços que ela reconhecia, mas transformados. Não era o rosto que mudara, e sim o olhar. Um olhar que via o mundo e via ela de um jeito novo. Oi, ele disse suave a voz como um violão de bossa nova, afinado no tom certo. Oi. Ela respondeu tentando soar neutra, mas não escondendo o calor nos olhos. Ele parou diante dela, as mãos nos bolsos para não tremer, para não parecer frágil, mas também para não parecer invencível. Eu pensei em você o dia todo, ele disse simples e verdadeiro. Ela abaixou o rosto, escondendo um sorriso. Você deveria pensar na sua empresa também. Pensei, ele respondeu. Mas não tanto quanto pensei em você. Ela soltou um ar suave não de cansaço, mas de emoção. Vamos caminhar? Ele perguntou. Ela assentiu. Caminharam lado a lado pela rua estreita que levava à praia, sem mãos dadas, sem urgência. Mas cada passo apagava um pouco da distância antiga. O vento do mar tocava suas roupas carregando o cheiro de sal e o som constante das ondas como a respiração de um gigante dormindo. No fim da rua, o mar se abriu diante deles, espalhando o último brilho do dia em fragmentos de luz sobre a água. Pararam na areia. Pessoas correndo. Casais abraçados. Crianças correndo atrás de ondas que vinham e iam. Você recusou mesmo a proposta? Ela perguntou pela primeira vez, tocando no assunto que os dois evitavam. Recusei, ele disse, olhando longe como se buscasse respostas nas ondas. E isso muda tudo. Muda, ele concordou. Mas eu quero essa mudança. Ela o olhou de lado. Você abriu mão de muita coisa. Sim, mas nada do que eu abri mão valia mais do que a paz que eu sinto agora. Ela engoliu o impacto daquela frase. E eu? Nessa paz, ela perguntou tão baixo que só o mar pareceu ouvir.
Você é a parte mais bonita dela. O vento soprou os cabelos dela sobre o rosto. Ele quis afastá-los, mas não o fez. Respeitou a distância que ela ainda precisava, mas então ela mesma ajeitou o cabelo, sem desviar o olhar, um pequeno convite para ele chegar um pouco mais perto. Continuaram caminhando pela areia, o som do samba distante, vindo de um bar próximo, o violão macio como gole de bebida quente. Leonardo, ela disse de repente. Porque agora ele entendeu o peso por trás da pergunta. Porque só depois que ela foi embora? Porque só depois que quase se perderam de vez? Porque não antes? Porque antes eu não via você. Ele disse devagar. Eu via só a mim. Meu ego, meus medos, minha carreira, meus vícios de controle. E agora? Agora eu vejo. Vê o quê? A mulher que eu perdi. E a mulher que eu não quero perder de novo. Ela parou. As pegadas na areia pararam com ela. A luz da rua atrás deles fazia os olhos dela brilharem como água. Leonardo, ela murmurou. Eu quero acreditar. Então acredita. Ela sorriu triste. Meu coração não é simples assim. Eu sei. O meu também não. Ela respirou fundo. Tem dias que eu sinto que tô pronta, ela disse. E tem dias que eu fico com medo de tudo. Eu fico também, ele respondeu quase num sussurro. Mas medo não significa que a gente deve parar. Ela soltou um suspiro longo, não de desistência, mas de alguém que está destrancando uma porta fechada há muito tempo. No mirante de pedra, o vento ficou mais forte. Ela cruzou os braços arrepiada. Ele tirou a jaqueta e entregou a ela. Obrigada, ela disse. Quando suas mãos se tocaram por um segundo, ele perdeu o fôlego. Só um segundo, mas suficiente para que ambos sentissem aquele choque macio que só existe entre dois corações que ainda se procuram. Ela vestiu a jaqueta, o rosto levemente corado. Sentaram-se no degrau de pedra, olhando o mar. As ondas batendo. A cidade luzindo atrás deles como um céu inventado. Leonardo, ela disse após um silêncio longo. Eu tentei não sentir. Ele a olhou. O mundo parou um instante. Eu sei. Mas eu sinto. Ele respirou fundo, o peito apertado. Sente o quê? Ela virou o rosto para ele. Os olhos antes tão cheios de dor agora estavam cheios de algo mais vivo. Saudade. Depois vontade. Depois medo. E então, depois de um momento preso no ar, esperança. Leonardo não conseguiu falar por alguns segundos. Tudo nela atingia lugares dentro dele que ele achou que tinham morrido. Por fim, colocou a mão sobre o próprio peito e disse: Meu coração, reconhece o seu. Ela olhou para a mão dele. Os olhos suavizaram, não como quem desiste, mas como quem finalmente permite. Ela não pegou a mão dele, mas colocou a dela bem ao lado, tão perto que o calor se misturava no ar entre as peles. Essa distância minúscula e real era uma declaração. Ela estava abrindo a porta. Um pouquinho. Mas estava. Ficaram assim muito tempo, sem falar, sem pedir nada, sem empurrar nada. Só as ondas contando histórias. E o vento soprando um samba lento. O céu escureceu. Ela se levantou. Ele também com o coração tremendo. Ela virou para ele, iluminada pelas luzes da cidade atrás, como se o próprio rio a abraçasse. Eu não prometo nada. Eu também não, ele disse. Mas eu sinto que... Estamos indo. Ela sorriu, o sorriso mais suave que ele já ouviu na vida. Sim, estamos. E você sabe para onde ele perguntou? Ela inclinou a cabeça, o vento levando os cabelos. Para casa. O coração dele quase se rompeu, não de dor, mas de tudo o que era grande demais para caber no peito. Ele inspirou fundo, se segurando para não puxá-la para um abraço. Jussara. Ela colocou um dedo nos lábios dele. Devagar. Ele assentiu. Como samba. Ela sorriu. Como dois corações com medo, mas vivos.
Eles se despediram diante da porta dela. Sem abraço, sem beijo, sem palavras de amor. Mas quando ela entrou, virou-se por um segundo que dizia tudo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Jussara. A porta se fechou, não como ponto final, mas como o primeiro toque de tambor de um novo samba. Um samba que os dois corações estavam começando a aprender juntos, devagar, constante e verdadeiro. Para casa. Ela acabara de chamá-lo de casa, e na vida inteira de concreto, vidro e contratos de Leonardo, nenhuma palavra jamais foi tão bonita. Quando ele deu alguns passos para trás e viu a porta dela iluminada pelo poste amarelo, ele soube. O coração dela estava guiando o caminho, e o coração dele finalmente tinha encontrado onde descansar. Aquela manhã no rio, despertou com um sol suave como mel, tão leve que parecia possível tocá-lo com a ponta dos dedos. O vento vindo de Leblon atravessava as ruas estreitas, balançando as cortinas brancas das varandas, trazendo o cheiro de sal de areia, e de um dia que prometia algo silenciosa, mas intensamente. Leonardo acordou antes que o sol alcançasse o vidro da janela. Sentiu a luz escorregar pelo rosto, uma luz que não fazia o coração acelerar por medo, mas por algo muito mais antigo e precioso, esperança. Ele se levantou devagar. Desde o infarto, cada movimento tinha intenção, consciência, presença. Era algo que ele nunca soube fazer na vida corrida e feroz de antes, viver devagar o suficiente para sentir cada batida do próprio coração. Preparou um café, abriu a porta da varanda e deixou o vento entrar no cabelo, na gola da camisa, no peito onde o coração já tinha parado por um segundo. Mas tinha voltado a bater por causa de uma única mulher. Hoje era um dia especial, não por ser um aniversário, não por ser uma data marcada, mas porque naquela manhã Jussara tinha sido quem mandou mensagem primeiro. Saio às 4. Quer caminhar na praia? Ele leu a frase tantas vezes que parecia música, sem emoji, sem intimidade exagerada. Mas para ele, era o convite mais bonito que já recebera. Às 4 da tarde, o céu do rio estava coberto por nuvens claras, suavizando a luz do dia e transformando o mar numa imensa superfície de vidro. Leonardo chegou antes. Ficou de pé na areia de Ipanema, sentindo o calor sob os pés, a água fria tocando os tornozelos, deixando um rastro salgado. Crianças corriam, casais se aninhavam nas cangas, corredores passavam com passos firmes, tudo formando um samba sereno. Ele olhou para o mar. Sempre achou o mar do rio parecido com um coração, às vezes calmo, às vezes furioso, às vezes silencioso, como se guardasse segredos. Hoje o mar estava quieto, quieto como ele. Quando o sol tocou a curva da areia, Jussara apareceu. Descia pelo caminho dos fundos, o cabelo preso baixo, algumas mechas soltas pelo vento. O dourado da tarde contornava sua silhueta. Ele sentiu o coração falhar um compasso. O medo ainda existia, mas já não o vencia. Ela parou diante dele. Os olhos dela brilhavam mais do que a luz. Oi, ela disse. Oi, ele respondeu com um sorriso impossível de esconder. Pronta sempre. E começaram a caminhar. Não muito perto, não de mãos dadas. Mas a distância diminuía passo a passo. As ondas molhavam os pés dos dois. O vento trazia cheiro de maresia e um frescor que parecia limpar o peito. Como foi seu plantão? Ele perguntou. Cansativo, mas eu pensei em você quando estava exausta. Ele parou sem perceber. O coração dele esticou como corda de violão tocada no ponto exato. Eu também penso em você. Todo o tempo. Ela baixou o rosto sorrindo. Caminharam mais um pouco. O mar fazia fundo musical. Então ela perguntou séria a Leonardo. Posso te perguntar algo difícil? Tudo. Você tem certeza que não é só solidão? Ele parou. Ela também. Sangue quente e água fria misturavam-se na pele dos dois. Eu estava sozinho antes, ele disse. Quando tinha tudo.
Ela não respondeu. E quando eu acordei no hospital e vi você, eu não senti solidão, eu senti vida. Os olhos dela estremeceram. Ele deu um passo a mais suficiente para que o vento levasse o calor dele até ela. Você não preenche um vazio. Você me ensina a não ter mais um. Ela fechou os olhos. O peito dela se apertou não de dor, mas de intensidade. Quando os abriu, o roxo do entardecer refletia nas pupilas. Eu acho que eu estou amando de novo. Leonardo perdeu o ar. Quase estendeu a mão, mas ela o fez primeiro, pousando a palma no peito dele. Mas eu tenho medo, ela disse. Eu tenho muito medo. Ele colocou a mão sobre a dela, só tocando sem apertar. Eu também. Mas a gente vai com medo mesmo. Uma onda maior os atingiu, molhando a barra da calça dela. Ela riu. Um riso leve e raro que iluminou tudo dentro dele. Continuaram andando. Quando o céu ficou roxo, ela parou. Leonardo. Sim. Você sabe que ainda há muita dor. Eu sei. E que a gente ainda tem coisas para resolver. Eu sei. E que eu não vou dizer eu te amo hoje. Ele sorriu de leve. Eu sei de tudo isso. E mesmo assim, você quer tentar. Ele assentiu devagar. Quero. Porque o amor não precisa ser imediato. Precisa ser verdadeiro. Ela respirou fundo. Muito fundo. Então, ela disse, eu deixo você me amar. O coração dele tropeçou. E eu? Ela continuou, eu vou tentar amar você de novo. Os olhos dele se encheram não de lágrimas, mas de tudo o que custara tanto para chegar ali. Jussara. Ela chegou mais perto. Bem perto. Mas promete uma coisa. Tudo. Promete que, quando meu medo falar alto, você vai ficar. Ele tocou o rosto dela. Sentiu o calor que quase o fez desmoronar. Eu fico. Mesmo quando você fugir. Mesmo quando doer. Eu fico. Uma lágrima caiu na mão dele. Uma lágrima leve. Ela abriu os olhos. Então, volta para mim. Leonardo não hesitou. Não por impulso, mas por destino. Ele a beijou. Um beijo lento, profundo, cheio de vento, mar, luz, cicatrizes, sobrevivência. Um beijo de dois corações que tinham quebrado e voltavam a se encaixar. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Você está em casa, Leonardo. Ele a abraçou sem força, sem medo. E você é meu começo. Meses depois, a casa pequena deles respirava vida, risos. Pratos tilintando piano, tocado com dedos hesitantes. Leonardo reaprendendo sambas antigos. Jussara passou pela sala, a barriga já levemente arredondada. Colocou a mão sobre ela, sentindo o pequeno coração mexer. Leonardo virou da bancada do piano, olhando para ela, como quem olha um milagre. Ele chutou. Sim, ela riu. Ele já dança samba. Ele veio até ela, colocou a mão sobre o ventre. Como o pai, ele disse. E como a mãe. Ficaram se olhando por longos segundos, longos o suficiente para apagar anos de dor. Lá fora, a chuva do rio caía fina. Não era tempestade. Era chuva mansa, a chuva que deixa a cidade mais bonita e o coração mais verdadeiro. Leonardo, ela disse, sim, eu te amo. A frase caiu na sala, como a primeira gota da estação nova. Não pesada, não urgente, apenas perfeita. Ele a puxou devagar com cuidado, como quem segura a própria vida. Eu também te amo, desde antes, durante tudo e depois. A chuva marcava o vidro, o samba tocava no fundo, o ar estava quente, e três corações, um grande que aprendera a bater diferente, e um pequenino formando-se batiam juntos, pela primeira vez, no mesmo ritmo, devagar, forte, para sempre.